Participe conosco todos os dias às 5h19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Olá, amigos e irmãos do canal É Tempo de Oração. Deus abençoe a sua manhã, abençoe sua tarde, abençoe a sua noite. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe neste horário que você está ouvindo, que você está sintonizado conosco nessa programação, nesse canal aqui de fé, onde você encontrará mensagens de fé, mensagens edificantes, bíblicas e orações. E de fato, nós estamos no tempo próximo. Jesus disse que está às portas. É tempo de oração. Então, meus irmãos, eu convido a você nessa programação a ficarem até o final. Nós iremos aqui trazer um trecho bíblico, iremos fazer uma reflexão sobre esse texto bíblico, esse versículo bíblico, e iremos orar. Então, eu convido a vocês, se você puder, tirar esses momentos, concentrarem ele para que a sua fé seja fortalecida, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E é a fé que faz mover montanhas, a fé que faz o impossível, faz o milagre, o inexplicável acontecer. Deus age por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e é galardoador do que os buscam. Então, meus irmãos, já de antemão, convido também a vocês a deixarem um like no vídeo, a compartilhar esse vídeo com alguém que você quer bem, alguém que você ama. Compartilhe se você tiver um grupo, se você puder, se não está na regra, na política talvez da empresa ou do grupo, compartilhe com outras pessoas também, para que acompanhe essa mensagem, participe dessa oração. Talvez essa pessoa esteja triste, cabisbaixa, talvez essa pessoa esteja vivendo vários problemas, atribulado, e através dessa programação pode melhorar o dia dessa pessoa. Eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus, ela não é um livro comum, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que traz a essência dessas palavras que nós lemos, que nós quando abrimos a Bíblia, estudamos. Então é o Espírito Santo que traz a essência, o entendimento dessa palavra que é eterna. Então, meus irmãos, deixem o seu like. Vocês que estão há mais tempo, deixem seus comentários, né? E aos que estão novatos pela primeira vez, e também aos que estão sempre aqui conosco, sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa programação do EC5:19, que é baseada aí no texto bíblico de Eclesiastes 5:19. Mas vamos então agora ao momento da reflexão bíblica, ao momento da palavra. Eu estarei lendo com vocês aqui o Evangelho segundo João. O capítulo vai ser o capítulo 14 e o versículo vai ser o versículo 6, somente o versículo 6. Nós iremos aqui fazer uma breve contextualização desse texto, mas se você puder, deixe sua Bíblia aberta aí em João capítulo 14, versículo 6, tá bom? O texto diz o seguinte: Jesus dizendo, é Jesus falando nesse versículo bíblico. O texto diz o seguinte: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim.
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos refletir alguns instantes nesse texto bíblico, nesse versículo, antes de fazer a oração, porque esse versículo tem uma profundidade muito grande. É um versículo muito conhecido, você já tem até em para-choque de caminhão, muitos gostam de usar esse versículo, né, atrás do carro. É um versículo muito conhecido bíblico, mas é um versículo que traz uma profundidade, uma verdade espiritual muito real, mais real do que esse mundo físico que nós vemos, que nós tateamos. Aqui o Senhor Jesus Cristo, nessa passagem específica de João, aqui no Evangelho segundo João, capítulo 14, é depois de Jesus estar ceando com seus discípulos. Esse versículo propriamente, quando Jesus faz essa declaração, após ele ter lavado os pés do seu discípulo, mostrando a humildade que é tão valorizada no reino de Deus, a humildade que Jesus diz: eu sendo mestre, lavo os pés de vocês. Então, Jesus ali está mostrando o exemplo de humildade que devemos ter uns para com os outros. Essa questão da humildade no reino de Deus. O reino de Deus não está limitado a uma placa de igreja. Não. O reino de Deus não está limitado ao prédio da denominação A, B ou C. O reino de Deus, nós podemos ligar isso ao corpo de Cristo. São os verdadeiramente que foram transformados por Deus, os cristãos que foram transformados pela mensagem de Deus, a boa notícia do reino de Deus, que é o Pai estava resgatando a humanidade através do seu Filho. Isso vai linkar com um versículo que nós lemos agora. Segundo ponto, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vai predizer a traição que ele vai sofrer, que muitos já sabem, né? Os cristãos já conhecem que Judas o trairia. Judas era o traidor que estava ali no meio. Jesus vai predizer isso nesse momento aí da última ceia, né? Na primeira ceia, no caso, né? A última Páscoa, a primeira ceia, né? E Jesus vai predizer que vai ser traído e também que Pedro irá negá-lo. E isso causou, obviamente, tensão entre os discípulos. Tensão, aflição, desespero entre eles. Saber disso, um entre nós é um traidor, vai trair o mestre. Eles já estavam com toda a expectativa no mestre, mas essa expectativa deles é que ele seria aquele Messias que tiraria a Israel do jugo de Roma. Essa era a visão, né, deles a respeito do Messias. E depois dessas palavras, dessa predição da negação de Pedro, da traição de Judas, vai entrar no capítulo 14. E o capítulo 14, Jesus vai iniciar dizendo: não turbe o vosso coração, creiam em mim, creiam em Deus e creiam também em mim. Sabemos que Jesus é Deus, Filho, compartilhando a mesma essência do Deus Pai. É um mistério que nenhum teólogo consegue explicar, o mistério da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas sabemos que ambos são Deus, são um só em essência, são Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus diz isso: creiam em Deus, creiam no Pai, creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus já vai preparando o coração dos seus discípulos. E vai entrar nesse versículo que nós lemos agora. E é um versículo que é aplicável, é aplicável às nossas vidas, até que ele venha, as gerações que virá. Talvez nós não sabemos nem os dias, nem a hora. Jesus disse, né, que não nos compete saber o dia e a hora.
da sua vinda. Mas esse versículo que nós lemos, ele é aplicável aos nossos dias, foi naquele tempo e será até que ele venha. Jesus diz essa verdade, porque ele é questionado por um discípulo que diz: não sabemos para onde vais. Quando esse discípulo fala isso, Cristo ele responde dizendo nesse versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Olha que maravilhoso. Jesus diz que ele é o caminho para o perdido. Ele é o caminho para quem vive uma vida na mentira, morto espiritualmente, separado de Deus por causa do pecado, condição que todos nós, seres humanos, nos encontrava antes de conhecer o Evangelho de Deus. Antes de conhecer a verdade, o Evangelho de Deus, todos, a condição diante de Deus, são mortos espirituais. Mas Jesus, ele diz para mim, para você, ele diz para todos que estão ouvindo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Olha que declaração, irmãos. Não existe outro caminho que leva ao Pai. Não existe outro caminho que leva ao Pai para a salvação senão Jesus Cristo. Não é a placa de igreja, não são suas obras, não são religiões, outras religiões. É apenas um, Jesus Cristo. Quem Deus o Pai escolheu, ungiu, separou, enviou ao mundo, que veio ao mundo, que encarnou, vestiu-se de pele humana, de corpo humano, foi levado à via dolorosa, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo assim, na sua ressurreição, a vitória sobre a morte e a vida eterna para todos aqueles que creem no seu nome, na sua obra, na sua pessoa. E meus irmãos, isso é muito maravilhoso e muito impactante, muito transformador, mexe com os nossos corações, porque depois desse capítulo 14, até o capítulo 17 do Evangelho de João, você depois pode acompanhar em casa, no seu devocional, no seu tempo que você conseguir fazer isso, Jesus vai anunciar o Espírito Santo, Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, que estaria conosco todos os dias. Jesus vai orar ali, fazer a oração sacerdotal. Então, meus irmãos, ouvintes, amigos, família, que estão aqui nessa programação, só existe um único caminho. Para a gente, é o único caminho, é a única verdade, é a vida. É a vida, só temos vida em Cristo. Ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte de vida, de sabedoria, de poder, de salvação, de vida eterna. Por isso, nesse momento, meus irmãos, eu convido a você a fechar os seus olhos, a procurar o seu cantinho. Se você não puder fechar os seus olhos, você elevar os seus pensamentos e concentrar o seu coração, os seus sentimentos agora em Deus, para que a gente possa orar ao Senhor Jesus, aquele que está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, ao Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre, que ressuscitou e ascendeu aos céus e prometeu que um dia voltaria. E ele voltará. Então eu convido vocês, nesse momento, a falar com esse Cristo Salvador, com esse Cristo ressurreto, que enviou o Espírito Santo Consolador que está entre nós, o Espírito Santo de Deus que sonda os nossos corações, que conhece os nossos pensamentos, sabe tudo que passa dentro de nós. Então eu convido você, independente da situação que você está vivendo, se às vezes seu coração esteja aflito, concentre todos esses sentimentos, os seus pensamentos, às vezes atribulados, e coloque
diante de Deus através da oração. Amém? Então, vamos orar? Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor dos exércitos. Senhor que nunca perdeu uma batalha. Imbatível, invencível, indestrutível, eterno, imortal, santo e poderoso, único e verdadeiro Deus. Ó Pai, nós nos rendemos diante de Ti. Nós nos rendemos, queremos, Senhor, celebrar o Teu nome. Queremos a alegria da salvação. Queremos que o Senhor renove dentro de nós a alegria da Tua salvação. Não queremos perder o primeiro amor, Pai. Ó Deus, estes ouvintes que estão comigo e que nesse momento oram ao Senhor. Ó Pai, o Senhor sonda e conhece a mente e o coração de cada um, Deus. Escute a oração de cada um, meu Pai, e atende conforme a necessidade, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que tudo sabe, o Senhor é o Deus que tudo vê, o Senhor é o Deus que tudo faz, tudo pode. O Senhor é o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Ah, meu Deus, escute as nossas orações. Perdoe os nossos pecados. Lava-nos o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, nos purifica. Purifica, Senhor, com o sangue precioso de Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro ungido do Senhor. Purifica-nos no sangue de Cristo. A Tua palavra é quem nos garante. A Tua palavra é que nos garante isso que nós pedimos. Porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a nossa iniquidade e injustiça, através do sangue de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Ó meu Pai, ó Deus, faça isso agora, meu Deus. Escute as nossas orações. O Senhor sabe que sem Ti nada podemos fazer. Eu peço ao Senhor, meu Deus, isso. Entrego a minha vida nas Tuas mãos. Entrego a minha vida, a minha casa. Eu entrego a minha esposa, entrego meus parentes, meus pais, minhas irmãs, meus tios. Eu entrego, meu Deus, a minha saúde, meus negócios. Senhor, meu trabalho. Meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a vida dos meus irmãos da minha comunidade de fé local, minha denominação, os pastores, os diáconos, os ministros de louvor, todos os servos do Senhor que estão servindo a Ti para a Tua glória em todos os departamentos, que estão servindo a essa comunidade. Ó Pai, Deus, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Senhor, entrega a vida dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo. Pai, eu oro por esse ministério, tempo de oração, pelo pastor Genival, que tem aberto essa oportunidade, que tem se colocado na brecha para que o Senhor o utilize a sua vida. O Senhor que tem dado sabedoria, entendimento, inteligência. Eu oro, meu Deus, por ele, pela esposa dele, pela sua família, seus filhos, pelo seu FAP, sua família, amigos, parentes, irmãos em Cristo. Ó Deus, dá destreza, dá saúde ao Teu servo, a todos os seus que têm servido ao Senhor ao lado dele, aí na cidade de Itabirito, e a todos os irmãos espalhados por esse país e de repente para o mundo afora, todos esses continentes, meu Deus. Eu quero orar também por todos os irmãos de todos os continentes, meu Pai. Ó meu Deus, escute as nossas orações. Escute as nossas orações, Senhor. Cumpre a Tua palavra que diz que estaria conosco todos os dias, nos fortalecendo e nos dando, meu Deus, capacidade de Te obedecer, meu Deus, em tudo. Porque até a perseverança
A perseverança que o Senhor disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança, meu Deus, ela não é uma demonstração nossa de resiliência, mas de obediência. Porque persevera aquele que obedece. Então, Deus, nos dá um coração para te obedecer. Como o Senhor disse, misericórdia quero, não sacrifícios. Então nos dê um coração assim quebrantado, meu Deus, disposto a te obedecer. Um coração, meu Deus, que queime pelo primeiro amor, que não deixe a chama se apagar, que não deixe a alegria da salvação ser trocada por alegrias de momentos, de conquistas, de coisas desse mundo. Ah, meu Deus, essa é a minha oração para essa programação, nesse dia, em nome de Jesus. Assim eu te peço, Pai. E desde já eu quero agradecer ao Senhor e terminar essa oração louvando e adorando e glorificando o Teu nome com palavras, meu Deus, de louvor, de adoração. Bendito és, reconhecendo quem Tu és, Senhor, o Santo, o único, assim como nós iniciamos, meu Pai, te exaltando pelos Teus atributos, Tua grandeza, pelo aquilo que o Senhor é, pelo Teu caráter, meu Deus, imutável, eterno. Eu quero encerrar essa oração mais uma vez, meu Pai, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua, meu Deus, o Teu ser bondoso, misericordioso. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Não há palavras que se resuma. Meu Deus, santo, santo, santo. Assim como nos céus, naquela visão de João no Apocalipse teve, que os anciãos dobravam seus joelhos e tiravam suas coroas, dizendo: Santo, Santo, Santo. Os querubins, os anjos, todos em uma só voz, em um só coração, confiando que o Senhor é o Deus que nunca perdeu o controle, nunca perdeu a batalha. Todos, meu Deus, entregues diante de Ti, dizendo: Santo, 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 Santo. Meu irmão ouvinte, diga ao Senhor: Santo. Diga: Santo, Santo, Santo. Fale com Ele: Santo, Santo, Santo. Bendito és aquele que vive eternamente. Digno de honra, de glória, de louvor, de adoração é o Senhor. Aleluia, Senhor. Nós Te amamos. Nós Te entregamos a nossa vida. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Assim nós Te agradecemos e celebramos o Teu nome. Caminhe conosco, Senhor. Sê conosco no nosso dia. Sê conosco, Senhor. Sê conosco. É a única coisa que nós queremos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que crê, diga amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se você puder, digite aí: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 vezes santo. Santo é o Senhor. Meus irmãos, encerramos por aqui a oração, a mensagem. Espero que você tenha tirado esse momento com Deus e você tenha tido um momento de fortalecimento através da presença do Espírito Santo, que se faz presente entre nós, que sonda a nossa mente e o coração. Convido a vocês mais uma vez a não deixarem de dar um like, de contribuir com a sua participação, a compartilhar com outras pessoas. Esse canal, todos os dias, nós temos orações, mensagens, pela manhã, à tarde, à noite, todos os dias da semana. O pastor está aqui postando, outros irmãos do reino têm postado. Não deixe de compartilhar, não deixe de fortalecer a sua fé em Deus. Não deixe de tirar os seus momentos a sós com o Senhor Jesus e de buscá-lo de todo o coração, colocando seus sentimentos e pensamentos diante dele. Não esqueça disso, Deus é santo. Esse santo na Bíblia, ele não diz somente ao aspecto moral e ético. Esse santo, o santo, o significado bíblico de santo é único.
Alguns teólogos até fazem uma comparação somente para que a nossa compreensão compreenda, entenda mais, como uma comparação do Sol. O Sol é único. No nosso sistema solar, o Sol é único. E quanto mais nós chegamos perto do Sol, mais intenso fica. Assim, o nosso Senhor Deus é único. E quanto mais próximo estamos dele, mais percebemos a intensidade da sua santidade, do seu amor, dos seus atributos, e somos, consequentemente, transformados e purificados pela santidade de Deus. Porque quanto mais próximo, mais o que é escuro, o que é mal, é dissipado por essa luz, essa santidade, essa forma perfeita que Deus é. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe vocês cada vez mais. Até a próxima, se assim Deus permitir. E um forte abraço. Deus abençoe a todos. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra